Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema aí a questão, o trabalho que o Corpo de Bombeiros desenvolve aqui na região. E para falar sobre o assunto, convidamos o comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros aqui da cidade, o Tenente Guimarães. Tenente Guimarães, a gente já abordou a questão, dois temas diferentes, e nesse terceiro bloco nós vamos pegar o período de férias, né? A gente tem um período de férias que começa agora em julho, normalmente na segunda quinzena que começa, e a criançada não para, né? Não para. É cachoeira, Nem deve parar, né? é cachoeira, quer soltar pipa. Quais são aí as recomendações do Corpo de Bombeiros nessa época aí de que as crianças estão mais em casa? Vamos começar com as pipas, né? Antes de mais nada, vale lembrar, sempre quando a gente fala de pipa, o cerol, ele foi proibido desde o ano de 86. Pela Lei 7.189. Segue a mesma regra do balão que a gente falou. Só o fato da pessoa transitar com o cerol já é uma transgressão penal. Não precisa estar utilizando, soltando pipa, né? Ah, mas por que o cerol é proibido e tal? É drástico, né? As consequências que acontecem com um incêndio com cerol, né? Em primeiro lugar, que ele pode ocasionar o óbito de ciclistas e motociclistas. Como já aconteceu em São João del Rei. Como já aconteceu em São João del Rei. E no Brasil chega a ser até frequente. Todo ano tem registros de acidentes desse tipo. Não só em São João del Rei, né? Em São João del Rei não tem todo ano, Ali não precisa ter cerol para soltar a pipa, não precisa, né? São coisas... É igual o foguete também, né? Não precisa soltar o foguete, né? Mas o cerol, ele é menos desnecessário ainda. Mais desnecessário ainda, né? Bom, mas... para criança, né? A criança vai lá, solta a pipa. Primeira coisa, não utilize cerol. Segundo, a linha jamais seja metálica. Na verdade, nada da pipa deve ser metálica, né? Por causa da rede elétrica. Por causa da rede elétrica e também em atrair descargas elétricas atmosféricas, né? Os raios. Então, nada de papel alumínio, nada de folha metálica, nada de papel laminado, linha metálica, fio para soltar pipa, nada disso, né? Em segundo, a gente solicita, né, recomenda, de preferência para as crianças que forem soltar pipa, utilizem aqueles modelos que não possuem rabiola. Os tipos arraias, aquela triangular, papagaio, assim, que fica só aquelas fitinhas embaixo, né? Por que evitar o uso da rabiola, né? Porque é a rabiola que sempre agarra na fiação elétrica, na rede elétrica da CEMIG. E a criança teimosa, né, não quer largar o brinquedo e vai tentar puxar. E utiliza de diversos recursos para tentar desagarrar essa pipa da rede elétrica, né? Às vezes acaba de forma trágica. Às vezes a pessoa utiliza um bambu para puxar a pipa e acidente, contato com a rede elétrica, bambu molhado, etc. Ou, na pior das hipóteses ainda, né, um pedaço de ferro, alguma outra coisa que entra em contato com a rede elétrica e ocasiona um acidente. Os pais estarem atentos também e acompanhar isso. Criança sozinha, jamais, né? Outra coisa também que a gente recomenda é que as crianças não soltem pipas nem papagaios do alto de laje ou telhados. Porque ela vai se entretendo com a pipa, olhando para cima e esquece que o telhado e a laje, né, tem fim. E aí pode sofrer uma queda lá de cima e machucar. Isso não é muito difícil de acontecer, não. Todo ano também tem sucessivas ocorrências e acidentes desse tipo. Também para as crianças, né, que às vezes, geralmente associado com a prática do cerol, acontece aquela disputa das pipas, né? Uma corta o outro no ar e a pipa vai caindo e a criança vai correndo, só olhando para cima, olhando a pipa, correndo, atravessa a rua sem olhar, acidente. Também a gente pede que as crianças, primeiro, não use cerol. Segundo, tenha muita atenção. Não é comum de criança, né? Por isso que a gente pede aos pais estarem acompanhando as crianças nesse tipo de evento, né? Pipa, brincadeiras, etc. Criança sozinha nunca funcionou bem, né? Criança deixada sozinha, sem ser vigiada pelos pais. E pode, em algum campo também, sem ser em rua, né? Apesar que a gente vê muitas crianças soltando, a maioria solta nas ruas. A maioria solta nas ruas, né? É um hábito muito perigoso, inconveniente, que a gente recorre à atenção dos motoristas, né? Porque sabe que a criança não responde por si só nos seus atos, na maioria das vezes, né? Ela está fazendo ali na inocência dela, o que é muito bonito, mas trágico, né? Não deixa de ser trágico.
Então a gente pede que os pais levem as crianças para um local pouco movimentado, um campo aberto, onde ela possa brincar feliz e satisfeita em toda a sua inocência. Ok. Tem a outra parte que eu falei, né, que eu até comentei, que é a questão que, apesar que a gente está numa época fria agora, mas final de julho, início de agosto, que ainda estão de férias, né, é um período mais quente que normalmente as pessoas procuram lagos, rios e cachoeiras, né? Exatamente. E afogamento é uma coisa constante É uma aqui, coisa né? constante também. Infelizmente, é uma coisa constante, né? Quais são as recomendações, né? Agora não se trata só de crianças, né? Vamos falar do público de todas as faixas etárias, né? De novo, toda vez que se associa o consumo de bebidas alcoólicas, geralmente está associada à presença de um bombeiro, né? Depois. Porque gera acidente, né? Álcool e direção, acidente. Álcool e foguete, acidente. Álcool e natação. Não é natação, né? Mas diversão aquática, né? Acidente. Por quê? Porque a pessoa, quando ele ingere álcool, ele costuma ficar mais corajoso, mais ousado e, ao mesmo tempo que ele fica mais ousado, biologicamente ele perde os seus recursos de reflexos, né? Então, enquanto vai diminuindo a capacidade física dele real, potencial, ele vai aumentando a coragem psicológica dele. Só traz acidente, né? Esse tipo de associação. O que acontece? A pessoa começa a nadar numa represa, né? E aí, se ele tivesse uma situação normal, ele não ia ousar nadar mais do que consegue. Mas bêbado não. Bêbado eu consigo nadar até lá na frente. E aí chega lá, cansa, não consegue nem voltar, nem permanecer. Muito menos continuar. Aí acontece o afogamento. E tem a parte também até mesmo de clubes, que as próprias pessoas têm que ficar atentas, tem que ter o salva-vidas. Tem sempre que ter um salva-vidas lá, cuidando, principalmente das crianças, né? Essa questão dos acidentes e afogamento, a gente sabe que aqui na região é uma região propícia para isso, porque a gente tem muitas cachoeiras, tem muitos locais aí que dá para aproveitar e pode aproveitar consciente também, Com né? certeza. Cachoeiras têm vistas lindas, uma água agradável quando não está muito fria, né, que é sempre gelada. Mas a gente... quais são as recomendações para se evitar acidentes de cachoeiras, né? Em primeiro lugar, não salte de locais elevados, né, porque gera um trauma que pode ser trágico. Se tiver o impacto, não só com a água, mas cachoeiras, águas turvas, onde não se enxerga o que tem no fundo, se tiver uma pedra, um galho passando. Por exemplo, essas represas, geralmente elas foram áreas alagadas, né? Nessas áreas alagadas havia cerca, árvores e de tudo o que se tem num pasto, né? Tem registros até de cidades alagadas, né? Então, por algum motivo, seja ele qual for, essas partes submergem. Ou de uma forma que não aparece para quem está por cima na lâmina d'água, mas está ali, bem perto da superfície. E aí o cidadão resolve saltar de um local elevado e vai bem em cima de onde tem um tronco, uma cerca passando. Cerca a gente vê, são vários mourões com arames, né? Então a pessoa se enrola ali dentro, machuca, sofre um acidente, sem contar que talvez nem consiga submergir de novo, né? Então, atenção aí. Atenção para saltos de locais elevados, né? Segundo, não nade em locais que você não conheça, né? No máximo ali com alguém que conheça o local, desde que esteja acompanhado dessa pessoa. Sempre aceite as recomendações do brigadista, do socorrista que estiver no local, que ele não vai exigir nada mais além de proporcionar sua própria segurança, né? Porque diversas vezes quando a gente está atuando como socorrista de prevenção aquática, as pessoas bebem, de novo ficam corajosas, e a gente recomenda: ô meu irmão, não vai nadar lá não, lá é muito longe, talvez você vai cansar e não vai conseguir. Consigo nadar lá. Aí vai, começa a afogar, aí, graças a Deus tem um socorrista para ir lá salvar. Né? Fica mais feio ainda, né? Tem que seguir as orientações, né, comandante? Comandante, eu queria agradecer a sua participação no nosso programa. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Só agradecer mesmo, Carla. Ok, muito obrigada. E você, telespectador, que quiser rever este programa amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, no mesmo horário, às 10 para as 11 da manhã. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.